Boa tarde a todos, que Jesus continue nos envolvendo, permitindo assim que possamos compreender esses ensinamentos tão preciosos de Jesus, né. E hoje eu trouxe um tema que eu acho, assim, interessante, porque muitas vezes a gente usa, né, quando a gente faz o evangelho, e às vezes passa despercebido, ou então a gente não compreende bem. Por isso que é importante a gente estar aqui, né, refletindo sobre esse tema. E muitas vezes a gente fica sem esse entendimento quando a gente faz o nosso evangelho em casa, né. Então tá lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, há falsos cristos e falsos profetas. Aí a gente fala: "Olha só, Jesus já lá naquela época já nos alertava". Então vamos refletindo junto, né. Jesus fez 3 alertas, né. Ele falou: "Haverá falsos cristos e falsos profetas". Ou seja, ele já estava prevendo algo na frente, prevendo que a nossa falta de atenção, a nossa falta de observação, a gente poderia estar aí, de repente, sem perceber, sendo envolvido, né. Então, como está lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos: "Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e seduzirão a muitos". As cruzadas, né, que a gente lembra lá atrás, são um triste exemplo dessa natureza, quando guerras foram feitas em nome de Jesus. Em nome do cristianismo. Ainda hoje, se a gente for recordar, se a gente for dar uma olhada ali no que está acontecendo pelo mundo, pelo nosso mundo, muitos se utilizam do nome de Cristo, visando o quê? O poder, o egoísmo, benefícios pessoais ou qualquer outros intentos. Corresponde em nada à obra de Jesus, em nada ao que Jesus veio trazer. E aí um outro alerta: o esfriamento da caridade. Porque quando a gente não acredita, ou quando a gente acredita em algo, e esse algo não corresponde àquilo que Jesus veio mostrar, a gente vai ficando meio decepcionado. Então, o esfriamento da caridade está lá em Mateus: "Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. A caridade de muitos esfriará. Muitas pessoas se desiludirão e deixarão de acreditar no Cristo, em Deus, na religião, por causa daqueles que se diziam ou dizem ser seu representante aqui na terra. Porém, agem completamente diferente do que Jesus pregou ou exemplificou. Por isso que muitas vezes, aqui no início a Nina falou, tudo aquilo quando a gente compra ali na livraria um livro, quando a gente, participa de uma campanha, todo esse valor, né, ele está bem empregado. A casa quantos anos tem? Então a gente acredita que esse valor, tudo isso está sendo em benefício daqueles que realmente necessitam. Então a gente acredita na instituição, a gente acredita no seguimento da palavra de Jesus. E outro alerta: os escolhidos poderão ser enganados. Então, se alguém vos disser: "O Cristo está aqui", ou "está ali", não acrediteis absolutamente. Por enquanto, falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Olha só o quanto a gente precisa estar no
alerta no vigiai sempre. Esses alertas do mestre nos convidam a refletir sobre a gravidade de aceitarmos sem analisarmos aquelas verdades que nos são apresentadas por quem se diz representante do Cristo aqui na Terra. Então, que possamos refletir sobre tudo aquilo que a gente recebe, seja via internet, seja comunicação, né? E aí a gente vai agora falar sobre quem são esses falsos cristos nessa atualidade, no dia a dia de hoje. Os alertas do Cristo são muito apropriados para os nossos tempos de hoje. A mídia. Quem já não recebeu aí uma mensagem atribuída a Chico Xavier, ou Bezerra de Menezes, ou até Cristo, que na verdade não tem nada a ver. Se a gente for buscar na literatura, a gente percebe que não é. E se a gente compartilha essas mensagens? Né? Então, a mídia tem atribuído uma terminologia a esse fenômeno de disseminação de notícias falsas. A gente criou até um nome, né? Fake news. Então, vamos ficar atento. Então, tornou-se muito fácil compartilhar um texto, uma mensagem, uma notícia. Exige de nós o quê? Um critério. Vamos analisar primeiro. Vamos verificar, vamos buscar a referência, de onde está vindo essa mensagem. Então, após a gente fazer esse critério rigoroso, antes da gente passar para frente, a fim de que nós não nos tornemos agentes de instauração, seja do ódio, do terror, da tristeza, porque dependendo da notícia que a gente passa para outra pessoa, ela pode nem levantar da cama, de tanta tristeza, falta de esperança, né? Então, o discernimento e o bom senso são fundamentais nesse processo de análise, refletindo sobre a qualidade dessas informações que chegam até nós e das consequências que poderão causar quando a gente divulgar, quando a gente passar para frente. E agora? Falsos profetas na mediunidade. Olha aí. Quando se trata de comunicação mediúnica, não nos esqueçamos que todas as mensagens são provenientes de espíritos. O que nós somos mesmo? Espíritos. Estamos aqui experienciando na matéria este momento, mas nós somos espíritos, seja encarnado, como estamos agora, ou num outro momento desencarnado, né? Nós precisamos avaliar o que faz sentido ou não. Allan Kardec nos orienta no livro dos médiuns que devemos analisar todas as comunicações, bem como o apóstolo Paulo nos fala. Verificai se os espíritos são de Deus. Então, através da inteligência e da intuição, Deus nos possibilita fazermos boas escolhas sobre tudo que vemos, recebemos, ouvimos, a fim de que nós tomemos as nossas decisões e as providências acertadas. Então, cada um de nós somos filhos de Deus, essa inteligência suprema, somos esse ser inteligente. Temos dentro de nós todas as leis. O que nos falta? Prestar atenção, olhar para dentro de nós e verificar como é essa mensagem. Será que realmente é isso? Vai fazer bem para aquela pessoa? E os bons profetas? Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? Está lá na questão 624 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos
Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Está lá, na questão 624. Então, ele já nos alerta. Quem é esse homem de bem? Se eu tenho todas essas leis dentro de mim, será que eu estou só pensando, estou agindo ou eu estou falando? Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra e age de outra forma. Jesus não, ele pensava de uma forma, fazia de uma outra forma e falava da mesma forma, ou seja, na mesma harmonia, na mesma sequência. Então vamos refletir juntos. Aquele que é enviado de Deus, que pode ser qualquer um de nós, se nos permitirmos ser mensageiros do bem, se nós nos permitirmos ser instrumentos de Deus para fomentarmos a paz, a concórdia, a união, a esperança, a fé entre as nossas ações, as primeiras mudanças que vão acontecer será no outro? Não, será em nós. Porque a gente vai fazer aquilo que a gente está seguindo. A gente vai falar para o outro saindo do coração. Não uma coisa decorada, uma mensagem decorada, mas algo do coração. Quando a gente cumprimentar alguém, vamos cumprimentar com emoção, com amor, com um sorriso, aquele abraço gostoso, que muitas vezes a pessoa só precisa desse abraço. A gente está sendo esse mensageiro de Jesus. No momento atual, nós nos deparamos frequentemente com falsos divulgadores de conhecimento e da verdade. E devido à nossa invigilância, acabamos sendo divulgadores dessas informações falsas. Então, que nós possamos, com essa mensagem, com essa palestra de hoje, refletir. Não só, eu gosto de usar aquela palavra orar e vigiai, né? Aquela frasezinha, eu ponho vigiai primeiro. Vigiai e orai. Porque às vezes a gente ora e a gente esquece de vigiar. Esquece de olhar a bolsa, fechar a bolsa, esquece de fechar, trancar a casa, né? Então, que nós possamos ficar mais atentos conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem e persistência para ser esses homens do bem. Graças a Deus.